Como você faz a sua petição de proposta de honorários? Você sabe quais elementos são cruciais para justificar os seus honorários? Você sabe argumentar o suficiente para garantir que a sua proposta seja deferida pelo juiz? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a perita Fernanda da Jusperícias e no vídeo de hoje eu vou falar sobre petição de proposta de honorários. Para quem é iniciante no ramo da perícia, é importante saber que tudo, ou quase tudo, que você vai colocar em um processo será através de petições. Petições são peças processuais nas quais você se comunica no processo, seja com o juiz, seja com as partes, fazendo manifestações e requerimentos. Dar manifesto nada mais é do que informar as partes do processo sobre determinado assunto. Por exemplo, ao redigir a sua proposta de honorários, você nunca vai começar requerendo alguma coisa, mas sim se manifestando. A primeira manifestação que você deve fazer em uma petição de proposta de honorários é informar ao juiz e às partes todos os serviços que você precisará realizar para concluir com segurança a prova pericial. Aí você já começa a justificar os seus honorários. Também é importante conter em uma petição de proposta de honorários informações como o tipo e a complexidade da prova que você irá realizar, a quantidade e a qualidade do objeto da perícia. Por exemplo, em uma perícia grafotécnica, quantas assinaturas serão avaliadas? Quantos textos serão avaliados? Qual a qualidade dessas assinaturas? Essas assinaturas foram feitas em papel ou pertencem a documentos nato digitais, aquelas assinadas diretamente em tela? Essas assinaturas estão em meio físico original, disponível para o perito, ou são assinaturas físicas digitalizadas? Qual a qualidade dessa digitalização? Qual a resolução e qualidade da imagem? Essa qualidade pode interferir no trabalho do perito? Se a resposta for sim, a prova será mais complexa e exigirá mais tempo. Portanto, cabe um aumento percentual dos honorários. Viram quantas coisas podem justificar uma proposta de honorários só falando sobre o objeto da prova? Vamos lá que temos muito mais para falar. Também é importante para dar robustez à sua proposta, para dar argumentação, mencionar as diligências que precisarão ser feitas. Por exemplo, no caso de uma avaliação de imóvel, é imprescindível o deslocamento do perito até o imóvel. Isso é uma diligência. Quanto mais longo o deslocamento, maior é o percentual acrescido aos honorários. Afinal, isso gera gasto ao perito. Eu também gosto de colocar, e nunca deixo de colocar, o cálculo médio de horas que serão trabalhadas nesta única causa. Isso permite calcular o valor da sua hora, se é coerente ou não com o mercado. A prova para a qual você foi nomeado exige algum equipamento específico, algo que você não tenha e precisará adquirir? Coloque isso na petição para justificar os seus honorários. Eu não estou dizendo para você inserir o valor total desse equipamento no valor dos honorários, até porque você vai acabar utilizando ele novamente em outra prova parecida. Mas quando você precisa adquirir um material específico para aquela prova e dentro da sua área você é apto a comprar esse material, cabe um percentual de acréscimo aos honorários. Explique tudo e a chance de deferimento é alta. Acontece muito após as minhas petições de proposta, a parte responsável pelo pagamento da prova impugnar a proposta, alegando que eu não justifiquei o valor cobrado. O que eu gostaria de fazer? Responder à impugnação afirmando simplesmente que na petição de proposta está tudo claramente justificado e que a impugnação não tem fundamento, pois a parte não argumentou nada para diminuir os honorários, apenas alegou que eu não justifiquei. Bom, eu até digo isso, mas eu acabo sempre reforçando alguns pontos importantes na resposta à impugnação. Não precisa repetir tudo o que você já colocou
lá na proposta. Outra coisa que acontece muito após a minha proposta é a impugnação com frases do tipo: a prova pericial é comum, a prova que o perito irá realizar não apresenta nenhuma dificuldade, a perícia não é complexa. E é nesses casos que a sua resposta deve ser muito bem fundamentada, porque esse tipo de frase não dá. Toda perícia exige estudo e aplicação de técnica, independente da área. Toda perícia exige alguma diligência, toda perícia exige tempo e análise do perito, e por fim, mas não menos importante, toda perícia exige uma conclusão, o que gera responsabilidade legal sobre o perito. Tanto é que o perito que não trabalha de forma técnica o suficiente e por isso presta informações inverídicas pode ser multado e impedido de atuar. Então, frases como a perícia não é complexa são inadmissíveis. Gostou desse vídeo e das dicas? Deixa sua curtida e segue o meu perfil para continuar acompanhando esses conteúdos. Nunca esqueça que um bom modelo de petição pode definir o valor de seus honorários.